sabemos espaço, sabemos quarto, escritório, barra cenário, barra tudo, não importa. Estou aqui, finalmente, depois desse mega atraso. Desculpa. Ainda não em condições ideais, porque vamos combinar, né? A luz desse lado aqui não funciona, tô com uma espinha enorme na cara, cama desarrumada, paciência, vamos ao que importa. Eu fico imaginando o seu Tolkien, quando ele tirava esse tempo pra ele. Tirava não, ele tirou algumas vezes só. Esse ato que ele fez desse último capítulo, que eu quase fiz também, vamos combinar que eu demorei pra caramba pra voltar aqui. Eu fico imaginando se ele tinha que reler tudo pra lembrar onde ele tava. Que nem, sabe, que nem a gente faz quando escreve alguma coisa, fica um ano sem escrever, quando volta, tipo... Amigo, eu duvido, porque eu acho que tava tudo enraizado já na cabeça dele, que não importa quanto tempo ele ficasse sem escrever, sem tocar na própria obra, eu tenho certeza que ele sentava para escrever da vírgula que ele parou e lembrava de tudo perfeitamente. Essa é a diferença, meus caros amigos, entre um escritor talentoso, profissional e amador. Vamos lá, chegamos ao capítulo 5 do livro 2 de Sociedade do Anel. E nossa querida comitiva acabou de se deparar com o túmulo do Balin. E aqui, minha gente, é aquele momento de RPG de excelente qualidade. Aquela hora que o mestre inspira profundo e vai explicar a situação para seus aventureiros na mesa. É tipo isso. Porque nessa sala onde eles encontram o túmulo do Balin, é onde também Gandalf encontra um livro. Tá meio queimado, tá meio destruído, mas ele consegue ali ler algumas frases, algumas palavras no meio das páginas queimadas, alguns registros dos anões. E a ideia aqui é do narrador tentar mostrar pro leitor o que pode ter acontecido com o povo dos anões e com Balin, que afinal, né, nós leitores estamos curiosos para saber, depois de todo esse suspense feito em volta disso, mas sem entregar tudo. Você vê que o narrador ele não entrega tudo, ele deixa muita coisa ainda no ar. E aí, se vocês forem reparar, o Tolkien entrega esse efeito de deixar esse mistério no ar, fazendo com que as páginas, obviamente, estejam queimadas e para o Gandalf não conseguir ler tudo com perfeição. Ele só consegue ler algumas palavras-chave. E a gente vai ficando tenso, porque a coisa narrada desse jeito torna a parada mais interessante, não torna? A gente descobre que o Balin foi alvejado por um orc logo depois de ter assumido o título de Senhor de Moria. Logo em seguida, a gente lê que o Oin foi atacado pelo Vigia na Água, que é como eles chamam a criatura que tá naquele lago escuro lá fora. E aí tem toda aquela cena do filme que a gente viu, que é muito, muito parecida, muito igual, que é o Gandalf lendo We cannot get out, trumps in the deep, we cannot get out, they are coming. E essa, gente, they are coming, é a última frase escrita nesse livro, descrita como um rabisco arrastado. Isso não, apesar de ter sido mostrado no filme, vocês viram, né? Vocês lembram do Gandalf mostrando a página e tal. Mas apesar disso ter sido mostrado no filme, isso não foi do PJ, isso é do Tolkien. Fala sério, coisa de gênio, cara. É gênio, gênio. Ah, e nessa edição a Harper trouxe páginas que a gente pode ver o que o Gandalf tá vendo, as páginas queimadas. Dá pra ler algumas coisas. E você vê também a diferença da língua, né? Da forma como era escrita. As runas dos anões e na letra élfica. É legal que nessa página aqui, quando a gente vê a letra élfica, o Gimli reconhece que fala que é a letra de Ori, porque ele costumava escrever rápido e ágil na língua élfica. Muito bom. Aí no filme vocês lembram que logo depois tem uma cena de batalha, que até o Boromir chega e aparece na porta assim, ele olha e fala They have a cave troll. Essa frase é tão icônica. Queria muito poder dizer que no livro é igual, mas é o Gandalf que fala essa frase no livro, não o Boromir. Como no filme a batalha acontece, só que não é tão grande, não é tão extensa, não é tão hollywoodiana assim. Mas é uma boa cena de ação, com participação de quase todos da comitiva. Tem muita gente que fala que o Tolkien não é muito... Não é que não seja muito bom em descrever ou escrever cenas de ação, mas é porque ele não faz isso muitas vezes. Acho não, galera. Eu acho que ele sim escreve boas cenas de ação, ele consegue colocar o que os personagens estão sentindo no momento da tensão. Ele não é um Bernard Cornwell que realmente faz com que você veja tudo que tem, tipo... Você tá vendo Gladiador, sabe? Você tá vendo Gladiador, você vê a galera lá se formando, a formação toda pra guerra, e você vê cada detalhe. Nos livros do Bernard Cornwell são assim, você consegue visualizar. Aqui não é necessariamente a proposta do Tolkien, afinal está falando de uma comitiva, de uma pequena cena de batalha super rápida, e é muito mais importante mostrar o que os personagens estão vivendo e sentindo
e como eles estão interagindo e não a cena de batalha em si. Então, pra quê? Vamos lá, né? Até o Sam tem o seu momento de fúria aqui descrito muito bem, inclusive, que deixaria até o Ted Ruivão com medo. Ah, e no final, em vez daquele troll do filme atingir o Frodo no ombro, vocês lembram dessa cena? Não é um cave troll, né, que atinge o Frodo, porque criatura enorme que era. No livro é um orc, mas um orc bem grande. Eles descrevem, assim, os maiores orcs que tinha lá na hora e tal. Um orc de Mordor. E aí o legal é que o Aragorn vem salvar o dia e ele, cara, a cena descrita é maravilhosa. O Aragorn corta a cabeça do maluco em dois, assim. Bom, e aí começa a vir uma questão aqui que eu queria falar sobre. Nessa hora, tem o narrador, ele se permite se colocar numa situação que ele não tem certeza de coisas, né? E aí quando o narrador faz isso, é quando ele quer que a gente fique com medo. Não é medo, mas o mistério foi jogado e ele não tem certeza do que está acontecendo, e é isso que gera um pouco de angústia do leitor, no sentido de, opa, o que vai acontecer aqui? Por que eu tô falando isso? Porque o narrador sugere que tem alguma figura aqui, quando ele descreve o que vai acontecer agora com Gandalf numa hora, que eles estão saindo correndo, eles vão embora, só que o Gandalf fica pra trás pra salvar, fazer alguma coisa. O Gandalf até fala, as espadas não funcionam mais aqui. Tem essa cena também no filme, embora seja num momento diferente e de outra forma. Mas enfim, tem essa cena no livro. E aí a comitiva que fugiu, né? Eles chegam a olhar pra trás e veem o Gandalf lutando contra alguma coisa, um relâmpago rolando, provavelmente do cajado do Gandalf. O mago chega a recitar um encanto. E aí quando finalmente o Gandalf... quando esse barulho destrói, não sei o que, blá, blá, blá. Quando finalmente o Gandalf se junta à comitiva novamente, ele diz a seguinte frase: encontrei um adversário à altura e quase fui destruído. Ora bolas. O que estaria à altura de Gandalf? Mas enfim, a gente ainda não fica sabendo de nada, eles continuam correndo, milhas e milhas e milhas de distância para dentro de Moria, para mais fundo ainda, mais pro escuro. Vamos lembrar que eles estão aí com pouca luz, e só quando eles chegam mais lá no fundo, a gente descobre que nem o Gandalf sabe direito ainda que criatura era essa que estava lá em cima, que ele não chegou a ver essa criatura, ele só escutou os orcs gritando gash, 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 que significa fogo, e ele diz que sentiu um encantamento muito forte, um contra-encantamento, né, do encanto que ele estava recitando, e que ele acabou tendo que botar mais força no próprio encanto, e aí destruiu aquele salão onde eles estavam. Ele estava tentando forçar a porta para ela não abrir, né, e o contra-encantamento estava tentando abrir a porta, e aí ele falou que ele usou todas as energias dele para tentar trancar, a ponto de que aquilo foi tão forte que foi destruído, tudo caiu em cima do que estava do outro lado, dos orcs e dessa tal criatura, e inclusive do túmulo do Balin, ou seja, no more túmulo do Balin. Mas ele deixa claro que não deve ter destruído a criatura. Obviamente ele só atrasou um pouco a vida dessa criatura, favorecendo a fuga deles por mais um tempinho. Nisso, a gente volta a atenção para o Frodo, que lembram que foi atingido no ombro pelo orc grande. E nessa hora, o Aragorn que tira, ele bota o Frodo assim meio que no colo e sai correndo de lá com o Frodo no colo. O bom é que tem nessa cena, quando o Aragorn bota o Frodo no colo, o Frodo fica lá, para, eu tô bem, me bota no chão, me bota no chão. E aí o Aragorn olha pra ele do tipo, amigo, era pra tu tá morto, mas beleza, né? O que tá acontecendo? Aí até no filme o Aragorn manda essa frase, no livro tem também, de que o Frodo hobbits, na verdade, não só o Frodo, são feitos de um material mais forte do que jamais se viu, um material mais duro, whatever, shrubbles. Mas aqui no livro ele fala assim, porque se eu soubesse eu teria falado mais macio lá na estalagem de Brir. Mas mais macio foi aqui na tradução, né? Mas aqui talvez teria ficado melhor falar manso, teria falado mais manso, ou mais gentil. Mais gentil. Mas tá valendo, essa frase é demais. E mesmo assim, o Frodo ainda não fala pra ninguém que ele tá vestindo lá o treco de Mithril. Mas tudo bem, ele tem esse direito. E enfim, agora o negócio fica quente. Literalmente. Que eles chegam no lugar em que a iluminação local parece fogo. E aquela vozinha dizendo pro Gandalf, os orcs estavam falando gash, gash, gash. Aí ele ainda se pergunta, será que os níveis inferiores estão incendiados? Agora, meus amigos, a gente chega na melhor parte de Moria. Peraí.
que é seco demais em Lisboa, gente, vocês não têm noção. Sem dúvida alguma, uma das cenas mais lindas da história do cinema. Eu sei que eu já falei isso aqui algumas vezes, mas agora é sério. Mais uma vez, o PJ acertou no tom, na trilha sonora, na luz, na fotografia, na produção, na cinematografia, tudo, gente, tudo. Os pilares, naquele salão cavernoso, a fileira de colunas altas, a comitiva correndo no meio do salão, a chama do fogo lambendo as colunas, aqueles orques todos saindo de tudo quanto é canto. A ponte, aquela ponte, sabe? Aquela pedra que é feita de ponte, sem corrimão, sem parapeito. É igual ao... Gente, tá descrito isso no livro. Um abismo ali na frente do Frodo. As flechas dos orques zunindo no zumbido. Zunindo nos ouvidos da comitiva. Magistral, cara. Tá tudo ali, gente. No filme, no livro. Obra-prima. E aí vem a chegada dele. Do delicioso. Do maravilhoso, do gostoso, tesudo Balrog. Que coisa mais linda! Descrito como um vulto escuro enorme, talvez em forma de homem, mas muito maior, com chamas se enroscando nele. Uma crina ondulante incendiou-se. Numa das mãos uma lâmina semelhante a uma língua de fogo e na outra um açoite de muitas correias. Nossa, parece que eu tô até descrevendo um livro erótico. Foi mal, gente. Que criatura fenomenal, cara. E aí no livro, gente, o Legolas é o primeiro a reconhecer. O Gimli chega a deixar cair o machado de medo. E o Gandalf, ele se apoia pesado no cajado. Tá todo mundo na merda, galera. E o leitor vendo isso, tipo, você fica... Fudeu! E aí vem aquela cena... clássica, icônica também, que todo mundo conhece, porque tá no filme e é assim, é perfeito, é igual. I am the servant of the secret fire. Blá, 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 blá. Flame of Udun! Go back to the shadow. You shall not pass! Aí a ponte se quebra, Balrog cai no abismo, a lingueta de fogo lá se enrosca no joelho do mago, sim. E aí puxa o Gandalf cai no abismo também. E enquanto ele tá caindo... ele grita pros idiotas, vai, you fools, correrem, certo? No filme dá a entender que dava tempo, porque ele se apoia lá na coluna de pedra. Parece que dá, né? Parece que ele poderia ser salvo e que ninguém foi lá agarrar e salvar e tudo mais. Gente, não dava tempo. A lingueta de fogo pega no joelho dele, arrasta, Gandalf cai no abismo. Enquanto ele tá caindo no abismo, é que ele grita. Então não tem nada daquela esperança em vão. Mas vamos combinar que aquela cena ficou bonitinha, vai. Ele ainda tentando se agarrar ali à sobrevivência e fala, fly, you fools. E aqui tem uma diferença também no livro, que na hora que o Balrog tá lá chegando e tal, o Gandalf e o Aragorn e o Boromir, eles se recusam a sair do lado do mago. Eles veem a situação e tal, mas corajosos do jeito que são, eles querem estar lá do lado pra lutar. O que é diferente no filme, porque o Gandalf meio que empurra o Aragorn, né? Falando aquele negócio das espadas não servem de nada aqui, é nesse momento que tá no filme. Mas enfim, Gandalf caiu. Aragorn é o novo líder. Frodo e Sam estão chorando copiosamente. Eles todos finalmente alcançam os portões e a luz do dia. E a comitiva sem o Gandalf chega ao Vale do Riacho Escuro. E então, a uma distância segura das minas, agora que eles correram, o pesar toma conta de todos e eles choram. Alguns sentados, alguns deitados, alguns em pé. Eu acho engraçado que esse detalhe do narrador é tipo, você mourn, você chora do jeito que você quiser, deitado, em pé. Cada um tem sua personalidade até pra sofrer. E aí, dum, 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 os tambores lá longe vão minguando e o capítulo chega ao fim. É ou não é um dos melhores capítulos que você já leu na vida? E agora vamos à pergunta que não quer calar e que eu tenho certeza que vocês estão aí. Ela esqueceu de falar com isso, mas não esqueci não, galera. Vamos à pergunta. Balrogs tem ou não tem asas? Olha, não interessa a edição que você leu. Essa, por acaso, tem até uma tradução, essa nova, a antiga também, mas essa nova tem até uma tradução que tá fiel ao original, tá fiel como é das edições britânicas, que eu já li. Mas a verdade, quer você queira admitir
ou não, este Balrog, em Moria, em Sociedade do Anel, tem sim asas. Ai, Vivi, mas em Silmarillion, blá, 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 blá. As cartas, as histórias da Terra-média, né? Quando Tolkien escreveu este Balrog em Moria, ele escreveu como um ser muito poderoso. Ele é um Maiar. Ele tem poderes. E quando ele avança, na descrição, gente, quando ele avança pra cima do Gandalf na ponte, sejam sombras ou não, porque podem ser sombras conjuradas pelo próprio Balrog, por conta desse poder que ele tem, não interessa. Uma asa se abre de cada lado do Balrog e elas encostam na parede. E talvez ele não pudesse voar naquele momento, porque elas estão encostadas na parede da mina. E aí vai voar como? Se não tem espaço. Mas isso não é argumento. Eu não tô tentando argumentar aqui por que ele não usou asa. Não interessa. A descrição é: as asas se abriram e encostaram na parede. Não tem discussão. Vocês podem até falar: Vivi, mas bora discutir os Balrogs do Silmarillion. A gente vai chegar lá. Na hora da guerra, tá? Tem uma hora que o Balrog tá lá, que não sei o que, parece ter asa, não tem asa. A gente pode discutir um monte de coisa mais pra frente, prometo. Mas você não vai me dizer que o John Howe estava errado, vai? Se eu não me engano, tem uma versão Balrog com asa do Alan Lee também, hein? Não tenho certeza, eu tenho que procurar, porque agora também não... Faz tempo que eu vi essas imagens, mas John Howe com certeza tem uma versão dele com asa. E foi mal, mas o John Howe tá sempre certo nas ilustrações. Eu não sei, eu não conheço o discurso dele, vai que ele falou alguma merda e eu não quero me colocar numa situação ruim. É isso, gente, chega. Então, todos nós concordamos, afinal, que Balrogs tem asa. Vamos ao próximo capítulo, Lothlórien. Terras de Galadriel, terras maravilhosas que, apesar de lindas, são nada práticas e são mega empatafoda, como vocês vão ver. Sério, como é que vocês vão conseguir subir aquela... Gente, ir pra uma drogaria, você vai descer aquela árvore... Na Maria.